Agora a gente vai entrar naquela polêmica que nas últimas semanas tem tomado conta aí do debate, do movimento. A Regiane Nunes, inclusive a pergunta do Alexandre aqui no chat tem a ver. Adoro o programa de vocês, não vejo ao vivo, pois é mesmo horário do meu evangelho no lar. Mas numa conversa aqui em casa, falou-se que as obras do Chico sofreram um tipo de censura pela FEB e que nem todas as verdades foram publicadas. É verdade? Inclusive, o Alexandre pergunta a respeito da adulteração das obras de Emmanuel. Está aqui, inclusive, no chat. Deixa eu colocar aqui para que a gente possa ler. Mas gostaria, se possível, de uma opinião se procede o que vem sendo divulgado na internet sobre algumas alterações que estão sendo feitas na obra de Emmanuel, psicografadas por Chico. Por gentileza, Wagner. Olha, eu vou tentar construir aquilo que é verdadeiro e sensato, para sair do disse-me-disse, para sair de combate cego à FEB, né? Porque a FEB é uma proposta espiritual, só que os homens desvirtuam isso muitas vezes. Eu assisti em vários episódios uma tentativa de desvirtuamento, porque é muito diretor, é muito conselheiro, é muito vice-presidente, é presidente. Então, assim, as instituições vão ficando tão cheias de gente com cargo que elas passam a ter problema. Eu vivi primeiramente isso na União Espírita Mineira, porque eu acompanhei durante muitos anos o Honório Abreu, mesmo antes de ele ser o presidente. Ele era diretor de unificação. E eu conheci a Federativa quando a dona Neném Aluoto e o seu Martins Peralva eram presidente e vice. E aí, depois foi uma guerra, quem seria o presidente? Aí veio o Pedro Valente, né? Porque ele estava querendo presidência há muito tempo. E aí o Pedro teve problema e chamaram o Honório. E o Honório nunca quis ser presidente da União, porque eles tinham um acordo de cavalheiro entre ele, o Leão e o Sobral, que eles teriam encargos, mas não cargos. Só que a União estava numa situação tão difícil de credibilidade, de desvio, que o presidente do Conselho Deliberativo, na época, pediu ao Honório, que ele era o nome de consenso, para ele assumir a União. Aí o Honório assumiu a União, foi na reunião em que ele foi aclamado, e ele disse assim: eu até assumo a presidência da União, mas com uma condição: não vou fazer caça às bruxas. Olha a ética do homem. Porque ele não queria ficar perseguindo ou investigando isso e aquilo, se houve fraude, máfia, porque isso tudo aconteceu nos bastidores da União. Uma federativa do Estado. Vocês imaginem uma nacional. Então o Honório entrou na União nessa base. Por que eu estou explicando isso? Para vocês entenderem a FEB. Eu estou explicando a União para vocês entenderem a FEB. A FEB é muito pior, porque é uma instituição de projeção nacional que tem repercussão no mundo. Mas a FEB, a gente sabe e reconhece isso, ela foi um projeto espiritual que foi parar nas mãos do Dr. Bezerra de Menezes. Segundo as revelações espirituais, a FEB nasceu com muita guerra dos espíritas. Divisão, uns eram mais científicos, outros eram mais místicos, e aquela guerra. Então, quando o Ismael, a serviço de Jesus no Brasil, viu o problema, o Bezerra já estava pronto, mandaram chamar o Bezerra. Ele tinha se convertido ao espiritismo, então chamaram o Bezerra para assumir. O Bezerra assumiu, ele teve condições que nenhum presidente anterior teve, que deram todos plenos poderes para ele, e o Bezerra foi a palma da harmonia e da concórdia na Federação Espírita Brasileira. Mas eu pergunto para vocês assim, nós tivemos muitos presidentes meritórios, mas quem tem o quilate do Bezerra de Menezes? Então, na história, a gente viu muitos problemas. Muitos problemas. O Chico conviveu com um presidente que foi o Vantuil de Freitas. Então, existem as pessoas que falam que ele rompeu com o Vantuil e que não rompeu. Mas rompeu. Rompeu por causa de fatos que o Chico achou abusivos. Então, ele rompeu com o Vantuil, rompeu com a FEB e ficou muitos anos sem ter contato. Até que um dia, na gestão do Armando de Oliveira Assis, que também foi problemático por causa do Luciano dos Anjos, o Chico visitou Brasília e psicografou umas páginas na federação lá de Brasília.
Mas o Chico evitou ao máximo a FEB. Por quê? Porque, infelizmente, a FEB, que tinha todo um histórico e que tem um papel no Brasil de representar os espíritas diante do mundo, juridicamente, na tutela dos livros que são importantes de Kardec e do próprio Chico, da Dona Ivone Pereira e de outros que têm mérito, que são reconhecidos, a FEB teve momentos de desmando por causa de poder. Toda instituição tem, o centro espírita tem. Porque nós estamos numa época que não adianta fazer de conta. Não adianta fazer de conta. Então, a gente viveu muito próximo de alguns presidentes, a partir do Nestor Mazotti até o César Perry, e tivemos lá como membro do NEP. Mas o que eu assisti de guerra em relação à eleição e quem vai ser presidente, quem vai ser diretor, quem vai ser vice, é o mesmo problema que a gente viu na União doentia. Então, a FEB, ela passa por um processo muito problemático de cegueira espiritual de muitos daqueles que estão em posições destacadas. Infelizmente. Porque os homens passam, as instituições ficam. Por que o Chico deixou e reafirmou os direitos autorais das obras? Vocês vão procurar no livro Fé, chamado Fé, publicado pela... foi publicado recentemente pela FEB em parceria com a editora original dele, eu não sei se é a SEC, né? O livro chama-se Fé, de Chico Xavier. Tem uma mensagem ali dentro desse livro que é uma mensagem dirigida aos companheiros do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo. O Emmanuel vai explicar por que ele não queria que o Chico doasse alguns livros para o Centro Espírita Luiz Gonzaga editar, porque ele não queria que esses centros produzissem dinheiro para desviar as suas funções. Porque quando a preocupação é comercial, é com dinheiro, aí desvia a função do centro espírita. Então ele vai explicar isso. E vai dizer o seguinte, que a FEB é um patrimônio espírita imaterial, ou seja, impessoal. Ela não é de um presidente, nem de diretor, nem de vice, nem de conselheiro. A FEB é um projeto espiritual. E a gente reconhece isso. Eu ouvi isso do Nestor, eu ouvi isso do Honório, eu ouvi isso da espiritualidade, do próprio Chico. Então, eles reverenciavam uma instituição espiritual que deveria ser honrada pelos encarnados. Mas eu, e muitas pessoas que eu conheci, eu não vi isso. Infelizmente, eu não vi. Eu tenho que dizer a verdade, eu não vou enganar vocês. Eu vi gente muito boa e vi gente realmente que não passa pelo crivo, espírita e cristão. Por causa da gana de poder, por causa da vaidade. Eu vi isso. Então, por que eu estou explicando? Porque nessa mensagem, o Emmanuel diz assim, é dever da comunidade espírita admoestar a FEB quando ela acontece desvirtuamento. Porque a FEB não manda nos espíritas, a FEB é produto da união dos espíritas. Isso foi elucidado outro dia numa live do César Perry, que foi presidente da FEB. Então, é uma ideia muito esdrúxula e de católico achar que a casa mata e que tudo que vem de lá é ação. Não é. A FEB já publicou livro antidoutrinário. A FEB já divulgou durante muito... Agora eles tiraram do estatuto. Mas a FEB estudava a obra de Rustenck, que é antidoutrinária. Eles tiraram isso agora. Mas demoraram, porque o Nestor tentou tirar isso na justiça. O Luciano dos Anjos interpôs na justiça um impedimento. Quando saiu, foi na gestão do César Perry. Me conta se o jurídico da FEB contou isso para o então presidente César Perry. Não contou. Quando ele saiu da FEB, porque tiraram ele da FEB, porque ele não representava os interesses, principalmente do grupo vaidoso e dos rustanguistas, então tiraram ele da FEB. Às vezes também por causa da gestão dele, que era muito... Ele queria uma gestão participativa e não centralizadora de pessoas. Talvez seja isso, né? A sua verve acadêmica, que gosta de conselhos, e não uma pessoa só mandando, que seria o ideal mesmo. O mundo caminha para os conselhos, e não para o individualismo, não é? Então, é o seguinte, não importa, mas foi tirado. Ele foi tirado. Como aconteceu na União também, que o Marival foi tirado da União para colocar outro elemento. E a gente assistiu tudo, e foi lamentável. Primeiro caiu Minas, depois caiu moralmente em termos de Brasil.
Eu assisti, eu estou falando porque eu assisti, eu acompanhei, eu estava lá dentro, eu estava no NEP, eu vi. Se eu não tivesse visto, eu não falaria. Mas eu fui testemunha ocular. Então, eu vi guerra, eu vi vibração de treva invadindo aquilo tudo. E aí, a gente lamentou, né? Tanto que o NEP, assim que o César foi afastado, o NEP acabou, desmontaram no outro dia. Mas por que uma proposta de estudo de evangelho acaba assim? Não é? Então, tudo bem. Por que eu estou explicando isso? Porque uma instituição assim deliberou, numa reunião entre poucos elementos, que os versículos daquela coleção Fonte Viva, daquelas mensagens de Emmanuel que explica o evangelho, às vezes um versículo inteiro, às vezes só um pedacinho, às vezes, né, do Novo Testamento, tirado de Paulo, até do Apocalipse. O Emmanuel, quando ele publicou aquilo, ele escolheu João Ferreira de Almeida. Os encarnados entendem por que ele escolheu João Ferreira de Almeida? Ah, porque era o mais usado na época. João Ferreira de Almeida era protestante. Se for considerar que o nosso Brasil é católico, a Bíblia mais usada era católica. E por que ele escolheu um protestante? Hein? Por causa da tradução. Isso foi estudado no mundo espiritual. O Honório aqui estudava, mesmo com a tradução feita pelo Haroldo, que foi indicação do Honório para a FEB, para ele traduzir, e ele traduziu quase tudo, mas não acabou. E aí agora tem um português que traduziu tudo. Então vocês notem o seguinte: quando isso aconteceu, a gente percebeu o seguinte: o Honório continuou usando João Ferreira de Almeida. Ele não usou a tradução do Haroldo. Por quê? Porque ele estava fiel, leal a Emmanuel. Porque ele precisava falar uma língua e usando o material do Emmanuel, que estava explicando a tradução do João Ferreira de Almeida. Aí deliberaram que essas obras, naquele conjunto, para facilitar para o pessoal, para não ficar assim, tá no Palavra de Vida Eterna, tá no Vinho de Luz, tá no Caminho Verdade e Vida, tá no Ceifa de Luz. O que eles fizeram? Todas as obras de Evangelho, da FEB e de outras editoras, eles resumiram. Tudo que ele estudou de Mateus, de Marcos, de João, as epístolas de Paulo, fizeram isso. Um volume para tudo que o Emmanuel estudou de Evangelho. Só que ao invés de eles usarem os versículos que o Emmanuel usou e adaptou para fazer o trabalho dele de explicação, eles pensaram assim, o mundo mudou. Depois de Emmanuel, tudo ficou moderno. Prestem atenção, aí está o problema. O mundo ficou moderno, então hoje a Bíblia de Jerusalém é universal, porque agrada os acadêmicos, não é? Os acadêmicos, aqueles que estudam a religião, que no mundo inteiro. Então, é uma linguagem que eles usam. Eles não usam do João Ferreira de Almeida. Aí, o que eles acharam? Nós podemos mudar. Nós vamos pegar agora a tradução da Bíblia de Jerusalém e a do Haroldo. Entenderam o que eles fizeram? O que eles fizeram? Desfiguraram a obra de Emmanuel. Então, você tem um autor que escreve e deixa. Aí vem alguém que fala assim, vou atualizar isso. Mas, você pediu licença para o autor? É aí que eu venho com a minha ponderação. Você pediu licença para o autor? Com que autoridade você fez isso? Necessidade acadêmica. Outro dia eu até exagerei, dei uma banana. Não é para o acadêmico que eu dei a banana. Eu dei para a ideia. Os acadêmicos merecem nosso respeito. Eu dei a banana, como o Arnaldo dava, para a presunção humana. E não dei nome. Porque a gente gosta muito das pessoas que estão envolvidas no processo. Respeitamos. Agora, foram invigilantes. Muito invigilantes. E está dando esse escândalo todo, que não vai parar. Enquanto a FEB não voltar aos textos originais de Emmanuel. Porque o movimento espírita não vai aceitar isso. Não vai. Olha, eu tenho recebido e-mails, telefonemas, comentários do Brasil e do mundo sobre isso. Ninguém concorda com a FEB. A FEB já soltou nota, explicando e pedindo para que a gente se amasse, que a gente não tivesse indisposição. A questão não é essa.
A questão é, nós podemos adulterar, atualizar a obra de Fernando Pessoa? O César perguntou se a obra do Diderot, do D'Alembert, a enciclopédia que eles receberam, há séculos, né, antes de Kardec, pode ser atualizada? Porque o mundo progrediu? Não, não. A obra de um autor é sagrada. Ela é sagrada. Então, nós não podemos mudar. Aí dizem que vão pôr nota de rodapé. Não, está errado. Continua adulterado no texto. Deveria colocar o que é do Emmanuel, e a nota de rodapé é uma sugestão nossa. E a nota de rodapé seria a tradução da Bíblia que eles querem, atualizada para agradar os acadêmicos. Isso aqui é para agradar os acadêmicos. Então, na tradução nova fica assim. Só que o texto tem que ser respeitado. Porque estão violando um texto de Emmanuel através de Chico Xavier. Então, nós, mineiros, nós, estudiosos do Evangelho, que bebemos na fonte com Chico, que bebemos na fonte com Martins Peralva, que bebemos na fonte com Honório Abreu, com Leão Zalho, com José Damasceno de Sobral e outros grandes nomes de Minas que foram pioneiros do Evangelho, dizemos não para esse modernismo. Nós queremos o texto original. Ou, então, deixa de publicar essas obras que resumem todas as mensagens. Porque a desfiguração atinge as obras de autoria da FEB e também as obras de autoria de outras editoras. Vocês sabem, isso que eu estou respondendo ao nosso irmão, é para ele entender que isso é um problema de gestão. Isso é um problema humano. Então, a gente, por exemplo, quando falar da FEB, a gente tem até que ter o respeito e o discernimento de dizer assim, a FEB humana está com problema, mas a FEB espiritual a gente tem que respeitar. Porque existe um projeto espiritual, sim. Porque o Bezerra não deu o seu coração, a sua alma à toa. Só que os pósteros nem sempre foram dignos da cadeira de Bezerra. É esse que é o problema. Porque é um problema político. É mais um problema político que propriamente da instituição em si como representação dos espíritos. Então, o que a gente pede aqui nesse esclarecimento é que as pessoas não ataquem cegamente. Olha, a FEB ainda vai ter que explicar, e quem pode dizer isso é o próprio César Perry, que foi presidente da FEB, porque a gente acompanhou um período em que o Nestor, assessorado pelo César Perry, eles encontraram problemas nas edições de muitos livros do Chico, porque a editora ficava no Rio, e eles ficavam em Brasília, e acabava que eles não supervisionavam o trabalho. Né? E o trabalho realmente começou a ter algumas adulterações. Então, o que eles tiveram que fazer? Existia um período que estava muito próximo do centenário do Chico, um pouco depois, em que o mercado ficou sem algumas obras de Chico Xavier, porque elas esgotaram e elas tiveram que ser revisadas com os livros antigos, porque a livraria teve problemas na equipe que trabalhava lá. Então, assim, eu estou dizendo isso porque foi uma coisa que a gente viu, observou. Mas dizer que as obras estão adulteradas, todas não. O que aconteceu foi que as obras que explicam o Evangelho tiveram os versículos atualizados. E isso descaracterizou o trabalho de Emmanuel. Queiram eles ou não. Nós de Minas não aceitamos. Não aceitamos. Quem trabalha com o Evangelho não aceita isso. Porque isso é adulteração. Para nós é. Por mais que eles justifiquem. Então, existe isso. Agora, precisa fazer uma releitura das obras do Chico, comparadas com as primeiras edições? Precisa. Porque isso fica na mão de revisor, fica na mão de funcionário. Por exemplo, na época em que os livros do Chico tinham problema, no Rio de Janeiro, que o Nestor Mazotti, zeloso, preocupado, viu com o César Perry, quem chefiava? Um protestante. A gente não sabe se ele teve má fé na gestão dos trabalhos dos espíritas. Então, isso aconteceu, não é? Então, assim, tem muita coisa de bastidor que não pode vir à tona, mas realmente é um problemão. É por isso que a gente fala, toda instituição que vira empresa, ela perde o contato
com a simplicidade, a naturalidade necessárias. E é preciso ter muita vigilância. Como Emmanuel, nessa mensagem publicada no livro Fé, diz que a comunidade espírita precisa vigiar e admoestar a instituição que deve seguir os caminhos de Jesus e de Kardec, a gente exige isso dela, como espírita consciente que somos. Então, aqui eu faço, nunca fiz uma explicação tão clara, histórica. Estou fazendo agora, nesse programa de pergunta e resposta. Eu assisti em loco, participando, porque eu já fui membro da FEB, através do NEP. E fui amigo de grandes figuras do movimento espírita, como Nestor Mazotti, como César Pé, além de outros antes que eu conheci, não é? Eu vi coisas ali em loco. Eu conversei com pessoas ali históricas. Então eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei que eu não vou agradar muita gente, principalmente os que estão lá. Mas isto é a verdade. Eu estou diante de Jesus para contar isso. Diante do mestre. Porque eu assisti isso. E eu respeito a FEB espiritual. Mas não é essa que a gente está vendo. A FEB precisa ser mais humilde, ela precisa restaurar a verdade, ela precisa se ocupar mais com Jesus e com Kardec. Não Jesus rustanguista, mas com Jesus explicitado por Allan Kardec, principalmente pela obra de Chico Xavier. Essa é a missão. Essa é a missão da verdadeira Federação Espírita Brasileira. E a gente espera que ela se restaure. Como a gente está orando para que a União Espírita Mineira também se recupere da queda moral em que ela entrou. Desde que traíram o projeto de Honório Abreu depois que ele desencarnou. E eu digo isso porque eu sofri as consequências e eu assisti tudo. Então vamos pedir a Deus. Porque não são só os encarnados. A treva quer desarticular aquilo que é sagrado para nós. Eu digo sagrado no sentido de promoção do verdadeiro espiritismo, promoção do evangelho redivivo, não o evangelho católico, protestante, mas o evangelho redivivo. Com Kardec e com Emmanuel. Não aquela coisa de padre, de igreja, como tem em Rustem. Então, é preciso discernir. Porque o Herculano Pires, que era um grande defensor da doutrina dos espíritos, ele estudou o evangelho nas bases espíritas. Ele se dedicou ao estudo do evangelho. Ele tem uma obra sobre o evangelho. Então, é preciso que a gente entenda isso. Eu estou sendo aqui doutrinário, honesto e correto com vocês. Movimento espírita não é mais importante do que a doutrina espírita. A doutrina espírita está em primeiro lugar. E eu aprendi isso com os meus mestres. E não vou decepcioná-los. Fica o meu depoimento e esclarecimento para o nosso irmão e para quem mais quer saber disso, porque eu não vou repetir. Tá certo, Márcio? Certíssimo, Wagner. Muito bem.